a Lei 2.889 diz o seguinte: o que é crime de genocídio? Submeter intencionalmente grupo nacional, étnico, racial ou religioso a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a sua destruição física total ou parcial. Então, basta você submeter um grupo a condições capazes da sua destruição. E você, ao vetar a água potável no meio da pandemia, é evidente aí o quê? Que esse fato se encaixa na lei do crime de genocídio, que é, estou falando aqui do artigo 1º, letra C, da Lei 2.889, que o Brasil assina uma convenção internacional se comprometendo a combater o crime de genocídio. Quando eu olhei aquilo, eu falei, olha, não é possível, né? Eu estava em casa, né, recluso na pandemia, e aí, 13 dias depois, eu entrei com essa notícia crime, que na realidade, não é a primeira, é a única que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Teve uma outra notícia crime apresentada um ano depois, ou esse ano mesmo, mas ela não foi, o autor dela não recorreu. Então, ela ela não está, morreu, né? A única que existe no Brasil é essa que eu fiz. E eu fiz também pelo seguinte, porque tem várias denúncias, notícias, crimes contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Só que o Tribunal Penal Internacional, a rigor, ele só pode julgar uma questão como essa após ter passado pelos tribunais nacionais, uma questão de soberania. Você tem que ter a prova de que o Estado que assina a lei do crime de genocídio foi omisso em relação àquilo ali. Então, eu fiz essa notícia crime para honrar todos nós, brasileiras e brasileiros, né? Porque não é possível um genocida ficou 4 anos na presidência da República e só existe uma notícia crime, efetivamente, por genocídio contra ele, que é essa que eu sou autor, que é a notícia crime 9020. Ele não tem como se defender dessa notícia crime, porque o mérito, vetar a água potável a um grupo nacional durante uma pandemia, isso aí é o quê? É submeter esse grupo a condições de existência capazes. A rigor não precisa morrer ninguém, só você submeter. E a pena é de 10 a 15 anos de reclusão. Remete ao artigo 270 do Código Penal. A CPI disse o seguinte, que essas razões são falsas. Por quê? A CPI disse que existia um programa de cisterna, existia previsão financeira e orçamentária e foi interrompida. Esse programa foi interrompido pelo Bolsonaro e ainda cita na Casa Civil e cita o Onyx Lorenzoni. A CPI do Senado. E ela diz o seguinte, só repetindo, como ele não tem como se defender do mérito. Não tem como. Eu quero saber qual jurista no país vai dizer que você vetar o acesso à água potável a um grupo durante uma pandemia, isso não é genocídio, como está no artigo 1º, combinado com a letra C, como você colocou aqui na tela.